Paz seja convosco. Amém. Vamos abrir a Escritura, Salmo, capítulo 15, versículo 1. E assim diz a Escritura: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, se pratica a justiça e fala verazmente, segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com um dano seu, não muda. Aquele que não empresta seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Pega a criança ali, filho, cuida dela. Soberano Deus, eterno Senhor, bendito és tu, santificado seja o teu nome. Pai querido, Pai celestial, Deus de poder, de glória e de bondade, nos abençoe nessa hora, Senhor amado, e abra, meu Deus, o nosso entendimento para compreendermos a Escritura. Pai querido e Pai celestial, nós te agradecemos por essa divisão em que estamos vivendo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentai-vos. Acho que é a terceira mensagem de grava aqui. Então, nós estamos vivendo a dimensão do cenáculo, e nesses dias todos eu tenho visitado os irmãos e nós temos reunidos nos lares, no cenáculo de cada casa, e ali a gente meditado nas coisas do Senhor. E nessas orações, pelas madrugadas, vivendo Provérbios 8, versículo 17, que diz: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Então, isso tem acontecido sistematicamente. Encontrar o Senhor pelas madrugadas, nas orações. E nós estamos vivendo um tempo que o oportuno falou, um tempo do descontentamento. Há um descontentamento geral, né, no mundo gentil. E nós estamos no mundo gentil. Nós somos uma nação gentia. E isso pode nos influenciar. Um profeta dessa era, ele disse que a influência humana é uma coisa catastrófica. A pessoa pode ser impulsionada para uma direção por influência de outra. Né? E disse que nós estamos sempre cansados. A gente dedica 23 horas no nosso corpo. Né? 23 horas. E às vezes, 1 hora de reunião com o Senhor, as dificuldades surgem. Né? Um não vem por causa disso, outro por causa daquilo, o outro não sei o que aconteceu, enfim, surgem os obstáculos. Né? Então, se nós não tivermos determinação, vontade de vencer, não consegue chegar numa reunião dessa. Não. Podemos oferecer todo tipo de iguaria para o povo. Ele é provável que rejeite. Mas é a época. É a dimensão gentia. Nós estamos num país gentil. A alegria da carne ela é muito grande. A alegria do Espírito é bem pequena em relação da carne. A gente vê no nosso país, né, esse calendário religioso. Agora, daqui a pouco, está chegando aí as festas natalinas, né, que eles falam. Né? Final de ano, tantas coisas. E eles entram aquele espírito de regozijo, de saudação, de cumprimento e tal, de reunião, de família. E tantas coisas acontecem. Né? Quisera que os cristãos, né, verdadeiros, entrassem com esse ímpeto. Mas não é assim. Né?
partir do momento que Satanás vislumbra um eleito, ele vai lutar para derrubar aquele eleito, né? Ele vai lutar para impedir que aquele eleito adore a Deus na beleza da santidade. E aqui esse salmo está falando sobre o verdadeiro cidadão dos céus, né? E o título da mensagem dessa noite é a tenda do Senhor. Isto é, o tabernáculo do Senhor. Ela é a mensagem número 47. Então, na primeira mensagem, da terceira dimensão, da primeira trombeta. E totalizando 47 mensagens. E, somando com as mensagens das vestes, chegamos a 1076 conselhos de Deus. 1076 dimensões. E Deus tem nos dado a graça do conhecimento das Escrituras. Deus tem nos dado a graça da revelação. Nós temos essa graça, né? E Satanás vai lutar contra nós, tentando nos deter. Mas nós não podemos parar. Olha Moisés, conduziu um povo 40 anos através do deserto, um povo obstinado, duro de coração e rebelde. Por que Moisés não desistiu? Ah, eis aí a grande dimensão. Um homem que falou cara a cara com Deus, boca a boca com Deus. E Deus diz no capítulo 24, versículo 12, esse, que Deus deu para ele a lei, os estatutos, os mandamentos, para ensinar o povo. Então Deus concedeu a Moisés a grande autoridade de ser um profeta. Colocou Moisés nessa dimensão. Então veja bem. Então Moisés, ainda que o povo fosse rebelde, ele nunca parou com a missão. Não. E chegou um ponto dele pedir para até Deus riscá-lo do livro da vida. E tão rebelde que era aquele povo. Ele falou, não Moisés, a alma que pecar, essa morrerá. Então Moisés não cometeu nenhum pecado. Moisés cometeu uma falha. Moisés cometeu um erro, né? Moisés perdeu a paciência, em outras palavras, né? Mas ele não perdeu a salvação, ele não negou a Deus, não. E a missão de Moisés, dificílima, conduziu um povo 40 anos no deserto, dando trabalho, em todos os sentidos. Mas ele cumpriu a missão dele. E Deus foi tão maravilhoso para com Moisés, que quando a gente chega em Mateus capítulo 17, nós vamos encontrar Moisés, aonde? No Monte da Transfiguração. Jesus, Elias e Moisés. Moisés foi arrebatado corporalmente. Moisés não sofreu, podemos assim dizer, a morte física. Não. O corpo de Moisés foi transformado. Porque diz 1 Coríntios capítulo 15, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. E Moisés simplesmente foi transladado, né? Como foi Enoque, como foi Elias. Então, amados irmãos, que missão tremenda essa de Moisés. Então, nessa noite, no 8º dia de Bul, né? 8º mês do ano, nós estamos diante de uma mensagem extraordinária. A tenda do Senhor. E nós precisamos estar nessa tenda. Eu já preguei uma mensagem muito tempo atrás sobre a tenda. E hoje eu estou voltando a falar sobre a tenda de novo. Nós temos que estar debaixo da sombra do Onipotente, dessa tenda. Nós temos que estar com o Senhor. E como nós podemos estar com o Senhor? Através da revelação. Ele é a luz, Ele é a nossa luz. Acabamos de cantar aqui, né? Ele é o nosso guia. O Senhor é Deus, Deus é o Senhor é Jesus. Jesus é o nome do vestido carnal que abrigou o Cristo de Deus. Então nós temos que receber o nome através
do santo batismo, o nome de Jesus Cristo. Então, amados, vamos paulatinamente, ajudados pelo Espírito de Deus, a meditar nessa mensagem. Nessa época de inconformismo. Nessa época de descontentamento no mundo, de um modo geral. Mas nós não podemos deixar que essas coisas falem mais alto dos nossos corações. Não. Nós somos a igreja que o mundo não vê, mas Deus a vê. Nós somos invisíveis para o mundo, mas visíveis diante de Deus. A denominação, ela é visível para o mundo, mas Deus nunca esteve numa denominação. Deus não vai julgar o seu povo pela doutrina das denominações. Deus vai nos julgar pela Escritura. Vai nos julgar pelos escritos que deu a Moisés, pelos escritos que deu aos profetas. Deus vai nos julgar pela Escritura, e não pela doutrina dessa ou daquela comunidade de fé. Não, de forma alguma. Então muitos entendem, se ele estiver numa denominação, ele está salvo. Puro engano. A salvação está em viver o assim diz o Senhor. Nós não queremos saber o assim diz a igreja, como eles dizem, que igreja tem muitas por aí. Mas a verdadeira igreja somos nós. Templo não é igreja, é um abrigo, é um local que as pessoas se reúnem e ali crendo, adoraram o Senhor. Mas Deus não habita em templo feito por mão de homem. Por isso estamos aonde? No cenáculo. Porque Ele é o templo, Ele é a nossa tenda. O Senhor é a nossa tenda. Ele é o nosso altar. A Ele devamos ir. O que Ele disse naquela hora, naquele momento? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E quando Ele encontrou, em certa oportunidade com os apóstolos, foi numa casa. Não foi num templo. Não foi num templo, foi numa casa. E ali estava Tomé, na dimensão da incredulidade. E só creu quando tocou. E nós cantamos agora há pouco que Abraão cria naquilo que não via, como se aquilo fosse. Que fé tremenda, né? De Abraão. E diz a Bíblia que Abraão deu os dízimos a Melquisedeque. Dízimos espirituais, que é dinheiro não. Há uma mensagem atrás nós falamos sobre isso aí. Então, irmãos, vamos meditar nesse momento que nós estamos vivendo. Há uma barreira muito grande, porque nós deixamos um costume denominacional que é ir ao templo. E se não for ao templo, ele não está salvo. Mas o templo foi por mão de homem. Nós temos que ir a um templo divino, um templo celestial, e esse templo é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o templo. Ele é o altar. Ele é o nosso Salvador. É a nossa âncora. Ele é o nosso absoluto, é o nosso Salvador. E eu fico meditando na mensagem, fico meditando nessas dimensões todas, e eu observo, ele vai derrubar isso aí. Cuida aqui, minha filha, ele vai derrubar isso aí. Então, eu fico meditando que nós já passamos por várias dimensões. Várias e várias dimensões. Mas nós não podemos esquecer o que aprendemos daquelas dimensões. Eu sei que o Espírito Santo nos faz lembrar aquilo que a gente esqueceu. Ensina aquilo que a gente não sabe. Mas nós, espiritualmente, temos a obrigação de não esquecer aquele dia lá na beira do rio. Aquele que nós entramos naquela água e cumprimos Atos 2,38. Porque ali foi o grande começo da grande renúncia. Né? Porque ali começou o quê? A justificação. Ali começou os primeiros passos para nós atingirmos as 3
dimensões da graça, que é justificação, santificação, novo nascimento. Ali nós cumprimos, né, algo tremendo, a renúncia ao mundo, e recebemos o nome do Senhor. É muito importante. Como nós podemos esquecer o dia que nós começamos a ser justificados? Aquele momento sublime. E quantos não terão a felicidade de chegar onde nós chegamos? Muitos ouvem essa mensagem, que ela é linda, ela é uma coisa extraordinária. Nós não precisamos de nenhum recurso natural para resolver os nossos problemas particulares. Não, a mensagem tem tudo para nós. Ela ensina sobre o sexo, ela ensina sobre criar um filho, ela ensina sobre a orientação de um casal, ela ensina sobre as finanças, como a gente viu essa semana agora, né? Sobre a parte econômica. Enfim, ela é completa. Como o senhor falou, nossa, aqui tem tudo. Né? E quando eu falo mensagem, é a Escritura, gente. A grande mensagem. Nós não podemos viver costume de povos, costume de denominações, de religiões. Não. Nós não temos que conhecer a fundo a história dos egípcios. Para quê? Eu tenho que conhecer a fundo a história do povo de Deus, do povo israelita. Aqui sim. Porque a salvação vem dos judeus. Ora, se a salvação vem dos judeus, eu tenho que conhecê-los. O próprio Senhor Jesus Cristo nos orientou. Lembrar de Moisés. Né? Malaquias fala também, para lembrar de Moisés, para não esquecer de Moisés, que Moisés seria esquecido. E foi esquecido. Lembrar do sábado foi esquecido. 2 Pedro 3,2 que fala, lembrai-vos do que falaram os profetas. Por que colocou essa palavra? Porque seria isso esquecido. Porque as alegrias da carne são muito maiores que a alegria do Espírito. Então nós estamos num tempo maravilhoso, um tempo glorioso, um tempo de momentos sublimes, ainda que a nossa volta tudo esteja em estado de putrefação. Nós temos que apodrecer para o mundo, mas nós não podemos apodrecer com o mundo. Apodrecer para o mundo é uma coisa, agora apodrecer com o mundo é bem diferente. Né? Então, porque Deus tem nos revelado as profundezas das Escrituras. Nós não somos um povo débil, não. Um povo fragilizado pelas coisas do mundo. Não, muito pelo contrário. Nós temos um domínio sobre a nossa carne. E há uma guerra. A gente viu nessa semana, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Há uma grande luta do Espírito contra a carne contra o Espírito. Então nós temos que buscar os frutos do Espírito Santo, para mortificar essa carne. Os frutos do Espírito Santo são 9, mas as alegrias da carne são milhares de milhares de milhares. Então, amados irmãos, a mensagem ela é esclarecedora. A mensagem não escraviza. A mensagem não te obriga. Ela não impõe, ela esclarece. O bom pai é aquele que esclarece. Antes de impor, o bom pai esclarece. Ele é esclarecedor. Agora, se o esclarecimento não faz com que a pessoa honre aquele lugar, vamos impor. Mas é bem melhor a gente obedecer. O princípio da sabedoria, diz o provérbio, é o temor do Senhor. Então, o temor não é medo, gente. Não, temor não significa medo. Temor significa honrar aquele que é justo. Esse é o temor. Por exemplo, eu saio, viajo, quando eu voltar, eu tenho que encontrar as coisas nos seus devidos lugares. Agora eu viajo, um cidadão faz um baile aqui, convida 3, 4 delinquentes para beber bebida alcoólica, aí eu vou ter que impor, né? Vou ter que, como Jesus fez, fazer um azorrague
e colocar o cidadão no meio da rua. Foi assim que Jesus fez? Ué, nós honrar e colocou aquele povo para fora da lei. Então, amados irmãos em Cristo, simplesmente o homem espiritual, que é o templo do Senhor, ele está em processo de restauração. A gente tem falado muito sobre isso aí. Né? Porque Filipenses 1,6, ele fala, aqui ó, vamos ler aqui, Filipenses, é lá depois de Efésios 1,6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Né? Como tenho por justo sentir isto, e vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha da saudade que de todos vós têm entranhado a afeição de Jesus Cristo. E peço isso, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Olha que coisa tremenda. Se nós estamos em processo de restauração. Se nós estamos em processo de restauração, significa que nosso espírito está completo. Então, como alguém, como disse na outra mensagem, como alguém ousa dizer que ele é batizado no Espírito Santo? Você está em processo de restauração. E o que é o batismo, então? É o arrebatamento. É deixar esse corpo pecaminoso e ocupar um corpo celestial, incorruptível. Aqui em Filipenses mesmo, capítulo 3, versículo 21. Ó, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. Aí eu estarei na tenda do Senhor. Como que eu posso estar na tenda do Senhor se eu ainda estou num vestido carnal pecaminoso? Como? De forma alguma. Né? Porque o pacto espiritual foi violado, né? O Éden, né? O pacto sexual violou o pacto espiritual. O profeta falou muito sobre a semente da serpente. Então, amados irmãos em Cristo, então, simplesmente o homem espiritual, esse sim é o templo do Senhor. Esse sim é igual a Deus. A nossa carne não, a nossa carne é igual o solo. Nossa carne é, vou usar um termo aqui poético, né? É telúrica, ou seja, relacionado à terra. Nós temos pessoas de olhos verdes, outros de olhos azuis, outros de olhos castanhos e tal, mas são cores da terra. Nós somos seres verdadeiros em espírito. E São João 4,24 confirma isso. Deus é espírito, importa que o adora em espírito e em verdade. Então nós adoramos a Deus em espírito, porque aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Que luta, né? O nosso espírito contra essa carne. Então, irmãos, agora, como diz, o batismo com o Espírito Santo é a restauração completa. Então eu pergunto, há alguém na terra batizado com o Espírito Santo? Não, creio que não. Porque o batismo, o grande batismo, é o arrebatamento. Todos seremos batizados. Todos. Né? Bom, amados irmãos, pode até parecer que essa afirmativa, né, espiritual seja algo irresponsável. Porque a religião não entende assim. Ela entende se você falar línguas estranhas, se você falar outras línguas, você foi batizado no Espírito Santo. Em nenhum lugar da Escritura Deus falou isso. Porque Romanos 11:29, o que diz? Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Isso na sombra, na imagem, Salmo 68:18, né? E subiu ao alto, levou o cativeiro, deu dons para os homens e até para os rebeldes, para o Senhor no meio deles habitar. Ora, então, ter dom não significa salvação. Eu entendo que seja ferramenta de trabalho.
Eu preciso do dom de línguas para aperfeiçoar meu espírito, para fortalecer meu espírito. Eu preciso do dom de discernimento do espírito, para saber com que espírito estou lidando, né? Enfim, eu preciso dos 9 dons do Espírito Santo. Mas ele não é a minha salvação. Mas há necessidade. Então, o que é o poder apostólico? É os dons junto com os frutos. Porque eu prefiro ter um fruto e não ter dom nenhum. Porque o fruto, ele santifica o meu espírito. O dom não. Está entendendo isso aí? Mas para a religião, se você for um cristão, você tem o Espírito Santo. Você foi batizado no Espírito Santo. Houve um caso de uma moça, o pai dela me comunicou, ontem minha filha foi batizada no Espírito Santo. Ela falou em outras línguas e tal, manifestou um dom dela. Eu falei, mas eu tenho um... E agora minha filha está salva, ele falou. Eu fui batizado no Espírito Santo. Realmente, o batismo do Espírito Santo é a salvação. Você vai ocupar um corpo celestial incorruptível. Eu falei, mas eu tenho uma coisa para falar para o senhor. Ela vai fugir com um rapaz. E fugiu. Como que nós temos ou baseado no Espírito Santo e nós ainda negamos o Espírito Santo? Porque enquanto nós estamos nesse vestido carnal, pecaminoso, nós somos sujeitos a paixões, nós somos sujeitos ao erro, nós somos sujeitos à falha. Mas quando nós formos baseados no Espírito Santo, não há falha, não há erro, porque nós somos transformados. No abrir e fechar de olhos. Quando toca a última trombeta. 1 Coríntios 15 fala muito sobre isso aí. Então, irmãos em Cristo, é engano, né? Alguém falar línguas estranhas, profetizar, enfim, usar esses dons e alguém dizer, ele é baseado no Espírito Santo. Porque isso vai contrariar aqui, ó, Mateus capítulo 7, ó. O que diz aqui? Mateus 7. Ó, lá no versículo 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis, não é pelos dons que a gente conhece. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha os dons operando. O que respondeu o Senhor? E então diz ele abertamente, nunca vos conheci, apartai de mim vós que praticais a iniquidade. Mas não tinham dons. Mas se nós atentarmos bem para as Escrituras, quando a profecia de Joel se cumpriu ali no Pentecostes, né? O que Pedro falou naquele grande discurso, praticamente encerrando o discurso? Eles não receberam dons, eles não profetizavam, não falavam um no idioma do outro, né? Que falava língua estranha. Eu chegar num lugar, alguém está falando grego e eu entender o grego dele. E eu falar em grego com ele, ou ele em português comigo. Não é isso que está aí. Não, isso é engodo, engano. Então veja bem, o que Pedro falou? Arrependei-vos, cada um de vós. Ué, mas eles não estavam falando línguas estranhas, eles não estavam profetizando, eles eram de várias nações e eu entendi o que eu falava. Pedro mandou arrepender. Ora, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Você não precisa ser arrependido para ser um pregador. Você não precisa ser arrependido para ser um homem que tem boa locução, né? Canta bem, toca bem. É um homem
uma habilidade tremenda na sua profissão. Tudo é dom. Né? Quando o senhor dirige aquela máquina, é dom, gente. Né? Para colocar aquelas mercadorias. É dom. Dirigir um carro, né? Dom. Saber repreender um filho, saber conversar com a esposa, saber... São dons. Você não está salvo porque tem dons. Não tem esses cantores aí no mundo, aquelas vozes fora do comum. Dom que ele tem, cantar, louvar, né? Mas ele é arrependido? Não. Está entendendo? O que é o arrependimento então? É o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí que começa. Nossa vida tem que ser de renúncia, gente. Nós temos que viver diuturnamente, ou seja, noite e dia, renunciando a isso, aquilo, aquilo outro. Surge uma coisinha, renuncia, surge outra. Vai indo. A nossa bandeira, ela tem uma palavra sábia lá. Ordem e progresso. Quer dizer, e a Escritura, eu sei que pode ser até uma comparação meia grotesca, mas a Escritura é também, a revelação de Deus é ordenada e progressiva. Tem pessoas que vivem aquela historinha como é aquele negocinho que tem aí que tira caixinha da promessa? Não, para com isso. Isso é comércio. Aí ele vai lá, tira um versículozinho, lê, eu salvo. Deus falou comigo. Não falou nada. Porque Romanos capítulo 9, versículo 28, diz: o Senhor executará a sua palavra, completando-a e abreviando. Ou seja, um livro se une ao outro, um profeta ao outro profeta, um testamento ao outro. Aí numa palavra ele resume. Ah, mas você tem que ter um conteúdo todo. Você tem que ter a revelação completa, você tem que ter o Urim Tumim, luz da revelação, Velho e Novo Testamento. Ou com a caixinha da promessa. Não, aquilo não é fé, aquilo é comércio. Mas, meus amados irmãos em Cristo, então nós estamos em processo de restauração. Nós não temos a restauração completa. Que se nós tivéssemos uma restauração completa, não estaríamos aqui. Concordam? Não. Por isso que eu digo que o profeta não terminou a mensagem. Que se terminasse, nós já éramos restaurados. Por que a gente não foi restaurado? Porque faltava alguma coisa. Por que ele chegou ali em Israel, né, na região da Palestina? Que nem Palestina tem nessa escritura, o homem que inventou isso. Por que ele voltou para os Estados Unidos? Porque a mensagem estava ainda completa. Oh, se nós vamos ser restaurados até o dia de Cristo, alguma coisa a mais vai ter que vir. E nós pregamos aquela mensagem, as riquezas, né, de Cristo. Olha, as riquezas de Cristo são essas revelações. A excelência da revelação é a grande riqueza nossa. Quem é que se ilude com o tal do tempo? Quem? Quem é que está iludido com dízimo de dinheiro? Ninguém. Nós não estamos, essas coisas não nos afetam em nada. Mas o mundo aí fora, aonde ele chega, tem que construir um tempo maior que o outro. Para dizer que a fé dele é maior que aquela. Se um tem um problema no rádio, o outro vai lá e compra emissora de rádio. Não, quer dizer que a fé dele é maior do que aquele dali. Eles vivem em emulações, ou seja, conflitos, briga entre eles. O profeta falava que era briga de mãe com a filha. Né? Coisas das denominações. Agora, Atos 3:21, ele traz uma informação para nós muito interessante. A gente já viu isso aqui em algumas oportunidades, então vamos ver de novo. Atos, capítulo 3, vamos ler do 19 até o 21. 3, 19 até o 21. Aqui. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos,
para que sejam apagados os vossos pecados. E tenham assim os tempos, e venham assim os tempos do refrigério na presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contém até os tempos da restauração de tudo, os quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Ora, Ele está contido nos céus até o tempo da restauração de tudo. O quê? Restauração física e da palavra. Até um tempo atrás, eu particularmente, né, o meu espírito e o entendimento, né, que a restauração física é quando oro e alguém cego enxerga. Sim, não deve ser uma restauração física. Né? A pessoa morta ressuscita, não deve ser uma restauração física. Ela vai chegar um tempo, né, quando eles entraram numa casa, a nossa sombra morará um enfermo. Já aconteceu comigo, em pequenas proporções isso aí. Né? É o poder apostólico. Né? Mas onde que eu quero chegar? Se ele está contido até os tempos da restauração, tudo é a restauração física da palavra. E qual é a grande restauração física que estão esperando? A transformação desse corpo, carne, sangue, pecaminoso, um corpo celestial, tal qual o Senhor. Aí está a restauração física. Então isso é um arrebatamento, gente. Está entendendo? Essa é a dimensão gloriosa. Enxergar, parente andar, morto ressuscitar. Sim, dom de maravilha. Ninguém está dizendo que não. Mas não é isso aí que ele está falando. A restauração física é a transformação. Ocupar um corpo celestial incorruptível, que está lá em 1 Coríntios. Um corpo celestial. Né? Deixar esse corpo natural. Bom, então, meus amados irmãos, a noiva, a palavra, ela não foi arrebatada ainda. Por quê? Ela precisa ser restaurada na íntegra. Se ela não foi restaurada ainda, porque a mensagem não terminou. Os irmãos do começo não aceitam que a mensagem continua. O próprio profeta diz que um outro continua ali. Não são eles que vão dizer que não continua. Agora, olha só que São João, capítulo 14, versículo 2 de João. 14, 2. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar o lugar. No Santo Monte há muitas moradas. Né? Quando essa dimensão vamos ocupar? Quando nós formos batizados do Espírito Santo. Quando nós deixarmos essa característica, né, pecaminosa dessa carne e ocupar o corpo celestial incorruptível. Que nós acabamos de ler em Filipenses 3:21. Então, nós ocuparemos o corpo celestial. Nós entraremos na nona dimensão. Aí sim, houve o que? A restauração física e da palavra. E nunca mais seremos os mesmos. Né? Feliz aquele que participe da primeira ressurreição. Está lá em Apocalipse. Bem-aventurado quem participe da primeira ressurreição. Porque venceu. A morte venceu tudo. Então nós ocuparemos um corpo celestial. Nós vamos deixar esse princípio carnal pecaminoso. Então aqui nós temos o quê? Repito, verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Como? É você com Ele. Verdadeiro batismo com o Espírito Santo. É a transformação do corpo carnal no corpo celestial. O que me adianta eu sou cego, passar a enxergar e ir para o inferno? Jesus falou sobre isso aí. Né? Melhor ir para os céus com deficiência na carne do que o corpo todo bonitinho e ir para o inferno. Mas se nós vamos ser transformados num abrir e fechar de olhos, por que tanta preocupação com essas coisas? Não é?
E se nós fôssemos batizados no Espírito Santo, por que hoje a senhora teve dor de cabeça? Teve dor de cabeça hoje. Não foi? Tardezinho. Não teria dor de cabeça nenhuma. Por quê? Já viu um corpo celestial com dores? Mas o próprio Senhor, lá na cruz, o que ele fez? Ele tomou sobre si toda a doença, toda a enfermidade. Para quê? Quando nós ocuparmos um corpo celestial, nada dessas coisas nos atinge, porque ele já dominou. Ele eliminou tudo isso. Agora a carne não. Vai ter dor de cabeça, vai ter isso, aquilo, tudo. Né? Eu carreguei um corpo de um homem de centenas de quilômetros. Cheguei só com o rosto e os cabelos. E o ser humano, em estado de putrefação, é um cheiro horrível. Por que tanta vaidade? Essas vaidades tolas, imbecis. Para que prepotência, arrogância? Se a gente está dentro de uma lama, isso aqui é uma lama, né? Diz aí os cientistas que a gente é 70% água e 30% outras matérias. A Bíblia diz que nós somos 100% água. Nós estamos numa dimensão de água. Né? Nós estamos numa lama. Mas o lírio nasce aonde? No meio da lama. Então, no meio dessa lama, há lírios. Quem somos nós? Olha, amados, nós temos que levantar a mão para o céu e agradecer a Deus pelas revelações da sua palavra. Né? Bom, 1 João, a gente já falou muito sobre isso aqui, nós vamos repetir. 1 João capítulo 3, lá no versículo 9. 3:9, 1 João. Olha o que diz. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Ora, amado, isso aqui é a restauração física e da palavra. Como que pode um corpo celestial pecar? Não. Por isso que aquele que é nascido de Deus não peca. Então, o nosso entendimento hoje, o nosso conhecimento, está além do horizonte. Nós não somos cristãos desqualificados. Não. Eu até comentei hoje aqui, quem sabe nós não sabemos a importância dessa mensagem, o valor que ela tem, a grandiosidade que ela tem, a preciosidade dela. É muito grande. Por isso que às vezes eu falo, nós não podemos ser necios, né, ou seja, loucos e tardos para compreender o que Deus tem feito com a gente. Tem que agradecer. Nós temos que agradecer ao Senhor. Nós não somos denominacionais. Não estou dizendo que sejam maus, mas eles estão enredados com o espírito de erro, né? Completamente fora das Escrituras, e crendo que está adorando ao Senhor. Amados irmãos em Cristo, a completa restauração física é o nosso corpo ser transformado num corpo celestial, né? Onde bactérias, vírus, não tem poder nenhum. Se fizer um exame no nosso corpo, estamos cheios de vírus, bactérias, não é não? Certa vez quando Deus me arrebatou do meu corpo, era só verme. E o Espírito não queria mais voltar para ali. Né? Então, amados irmãos, mas enquanto esse verme, esse tabernáculo pecaminoso, né, estaremos sujeitos a paixões, dores, aflições, uma série de coisas vai acontecer. Mas nós não podemos animar, porque um dia nós deixaremos esse tabernáculo carnal para estar com o Senhor para sempre. Então, como é que alguém diz que é baseado no Espírito Santo, cheio de verme, cheio de vírus, cheio de tanta coisa? E quando o Espírito dessa carne, o estado de putrefação dela é horrível. Né? Então o corpo celestial é a tenda do Senhor. Nós vamos ser tal qual Ele é. Né? E isso é muito maravilhoso, isso é muito glorioso. Né?
Porque 1 Coríntios 15, 50, o que Paulo falou? E agora eu digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Aquele que é corrupto é corrupto. Né? Nem todos dormiremos. Ah, mas todos seremos transformados. É lá 1 Coríntios 15, versículo 51. Né? Jesus não veio para ser servido. Ele veio para servir. Ele é o grande diácono. Ele é o nosso grande diácono. O qual veio para servir os filhos. Somos nós, gente. Já pensou? O Senhor Deus se fez diácono para servir a nós. Porque ele não veio para ser servido, veio para servir. Né? Então, eu, na minha rudimentar maneira de analisar as coisas, eu digo, se fosse preciso começar de novo, eu ia começar tudo de novo. Não. Porque eu creio que encontrei um tesouro muito grande, avisando as Escrituras. Graças a Deus. Não me julgo melhor que outra pessoa. Não. Não existe. Ainda disse para o tenente lá naquele quartel do Exército, ontem, o primeiro tenente, lá na sala do capitão Godoy. Olha, meu tenente, como o senhor disse, que ele me achou muito sábio, muita sabedoria, muito conhecimento. Eu falei, mais uma coisa, tenente, eu peço a Deus que não ocorra. Ele falou, o quê? Deixar a simplicidade. Eu falei, por quê? Porque Deus é simples. O homem que fica complicando as coisas, o homem fica inventando moda. Né? O homem fica inventando coisas. E Deus é simples. Então essa simplicidade divina é que nós devemos viver. Simplicidade. Aí que tem uns bens materiais, não é pecado você ter um carro, uma casa boa, uma cama bonita. Não. Fosse assim Salomão, estaria errado. Não. Mas não deixar de ser simples. Porque eu tenho conhecimento, porque eu tenho um dom, eu vou menosprezar as pessoas. Não se deve fazer isso. Né? Então, o homem espiritual, isto é, o homem interior, é o templo do Espírito Santo de Deus, está lá em 1 Coríntios 6,19. Vós sois templo de Deus. Então, irmãos, como alguém diz que tem o templo, o Espírito Santo, e vive em templos buscando o Senhor, ele fala que não habita ali. Você está indo no lugar errado. Ora, quando veio a festa da Páscoa, né, Maria e José foram à Páscoa, levaram o Senhor, foram juntos. Mas quando eles estavam voltando, onde está o menino? Deram falta do menino. E começaram a buscar Jesus na casa dos parentes, na casa dos amigos. Quando tiveram a revelação, vão para Jerusalém. Jerusalém significa habitação de paz. Então, lá encontraram o Senhor Jesus Cristo. Então, mas eles eram crentes sem a palavra. Se eles estavam dando sem Jesus, era crente sem Jesus. E é o que mais tem hoje. Crentes sem Jesus. Isso não significa nada. Pode falar língua estranha, você pode passar a noite inteira falando língua estranha, e profetizar, e tantas coisas e tal. Você não tem a palavra. E eu tenho que começar a ter essa palavra tomando o nome dele, pelo batismo em nome de Jesus Cristo. Como o batismo é importante. E Jesus é o nome mais blasfemado na face da terra. Porque vendem tudo no nome dele. Tomam tudo no nome dele. Escravizam as pessoas no nome dele. Como que alguém ousa subir no altar e tomar dinheiro do povo em nome do Senhor Jesus Cristo? Tem que ir para a cadeia um homem desse. Né? Desculpa a minha colocação. Não é verdade, gente. Então, graças a Deus, o Senhor tem nos livrado dessas coisas. Não somos melhor que ninguém. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E porque Ele achou graça em nós.
Então, não desanime. Prossiga. Crendo no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Fiquemos em pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? O ficar em pé é uma postura de vitória, sabe? Porque quando Moisés estava lutando contra os amalequitas, 2 homens seguravam os braços dele, sustentavam ele, com as mãos levantadas, sinal de vitória. E também Deus falou com Ezequiel: põe-te em pé e falarei contigo. O que é esse pôr em pé? Viver a Escritura, gente. Mas enquanto estiver esse vestido carnal pecaminoso, estaremos sujeitos a paixões. Nós vamos errar, nós vamos falhar, isso vai acontecer. Mas nós vamos lutar sempre para vencer todas as alegrias amaldiçoadas da carne. Que Deus os abençoe no seu grande amor e que a paz dele fique em cada coração. Amém.